Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus pela sua TV Sudeste, canal 17. Eu quero agradecer a todos os nossos diletos telespectadores pela sua audiência no nosso dia a dia. Esse programa é feito para você, é para que você entenda as verdades da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês de um salmo muito conhecido, um salmo muito lido, para ser mais preciso, um versículo que está no Salmo de número 37 e o versículo é o versículo de número 5. Eu quero que você ouça bem essa palavra. Salmo de número 37, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Repetindo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Salmo de número 37, escrito por Davi, um grande homem de Deus, um grande homem do passado, rei de Israel, um homem constituído como rei, segundo a própria palavra de Deus, segundo o coração de Deus, um homem que trazia consigo uma confiança especial, uma confiança espetacular, um homem que não trazia consigo nenhuma outra visão em primeiro lugar a não ser Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós cultuamos, o Deus criador de todas as coisas. Essas palavras foram ditas porque eu penso que quando ele escreveu esse salmo, ele estava exatamente no seu pensamento retroagindo no tempo e lembrando em como Deus o havia guardado desde a sua juventude. Esse mesmo salmista é o que escreveu o Salmo de número 23, aquele salmo que muitas pessoas o têm como um amuleto, às vezes deixa na beira da sua cama ou na cabeceira da sua cama, aberto como se fosse algo que fosse protegê-lo de todos os males. Mas olha só, esse salmo vai muito além do que um salmo simplesmente protetor. Não é bem isso que o salmista queria dizer. Ele estava olhando para trás e vendo que Deus o havia protegido, assim como ele também havia protegido as suas ovelhas quando ainda na casa do seu pai Jessé. O salmista, quando ele retroage no tempo, ele começa a lembrar, e o Salmo de número 23, ele começa exatamente assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é que Davi está falando? Ele está lembrando exatamente de que no seu tempo, ou no tempo em que ele ainda estava na casa do seu pai, ele conduzia as suas ovelhas para os pastos verdejantes ou para os pastos verdes. Ou seja, ele procurava as pastagens melhores para as suas ovelhas, para que elas não padecessem a fome, ela não viesse a pegar alguma doença, ou ela não viesse a emagrecer. Também o salmista diz que, ele lembra também que ele levava as suas ovelhas para as águas melhores, as fontes de águas, as águas correntes, as águas refrescantes. Isso exatamente por causa, quando elas tinham sede, para que elas não sofressem nenhum dano quanto a isso, a desidratação, por assim dizer. O salmista também no Salmo de número 23, ele pensando ainda a respeito do seu comportamento, ele olha e diz assim, que ainda que as ovelhas andassem pelo caminho da morte, isso porque em muitos lugares que eles passavam, ou que ele levava as suas ovelhas, existiam aqueles precipícios, existiam lugares em que, se elas caíssem ali naquele lugar, fatalmente elas morreriam. Mas Davi, sempre com seu cajado na mão, andando sempre junto com as suas ovelhas, ele sempre as protegeu desse grande perigo. Então, esse mesmo salmista, quando ele olha aqui, a maneira com que ele cuidasse, é como se ele dissesse que ele cuidava das suas ovelhas, é como ele dissesse assim:
Se eu, como homem, tenho tanto cuidado com as minhas ovelhas, imagine Deus, o Criador de todas as coisas. Imagine Deus, aquele que me chamou, aquele que me separou, aquele que me ama, aquele que nos ama a ponto de nos dar tudo o que nós precisamos. Quando o salmista escreve o Salmo de número 23, ele está exatamente pensando, fazendo uma comparação entre a sua dedicação como pastor de ovelhas e muito mais a dedicação de Deus agora para nós como pessoa. E agora esse salmista, sabendo de tudo isso que ele estava fazendo, de tudo isso que Deus faz em prol das pessoas, ele agora, mais na frente um pouquinho, no Salmo de número 37, que nós acabamos de ler, e o versículo 5, ele então te dá um conselho, ele me dá um conselho, ele nos dá um conselho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não sei qual o tipo de problema que você enfrenta, eu não sei o que está passando na sua vida, na sua casa, com seus familiares, mas uma coisa eu sei, e eu posso afirmar para você, que assim como Deus guardou o salmista, assim como ele sentia essa proteção, e assim também ele nos dá um conselho e te dá o conselho, e eu hoje passo esse conselho a você. Não importa qual seja a circunstância que você está vivendo, não importa quais as circunstâncias da sua vida, confia no Senhor, deleita nos braços do Senhor, e Ele certamente te abençoará. Que Deus te abençoe e te guarde, que você entenda essas palavras e que elas façam realmente a diferença na sua vida. Amém.